Olá, muito bom dia. Hoje é domingo, dia 17 de maio de 2020. É um prazer, uma satisfação muito grande podermos nos dirigir a vocês que nos acompanham pelo grupo de WhatsApp, pelo site da Igreja Presbiteriana Filadélfia de Araraquara, ou pela sua página do YouTube, também pelo seu canal do Instagram ou pelo meu canal do Instagram. Muito obrigado pela sua presença, pela sua audiência. Eu espero que Deus nos abençoe na manhã de hoje de maneira muito especial. Nós temos o hábito, nos domingos pela manhã, de estudar a Palavra de Deus na Escola Bíblica Dominical. Presencialmente, é o que nós faríamos, isso não nos é possível ainda por conta dos dias em que nós vivemos de isolamento social, mas falar sobre a Palavra de Deus como se estivéssemos na igreja, isso é absolutamente possível. Muito bem, então eu quero hoje falar, nós estamos no mês de maio, quero hoje falar então sobre coisas que envolvem a família, que envolvem o casamento, que envolvem a relação conjugal, em particular a noite de núpcias, porque esse é o tema da nossa lição de Escola Bíblica Dominical de hoje. Para isso, eu vou pedir que você abra sua Bíblia em 1 Coríntios capítulo 7 e acompanhe a leitura dos versículos de 1 a 9. Eles dizem assim: quanto ao que me escreveste, é bom que o homem não toque em mulher, mas, por causa da impureza, cada um tenha a sua própria esposa e cada uma o seu próprio marido. O marido conceda à esposa o que lhe é devido e também, semelhantemente, a esposa ao seu marido. A mulher não tem poder sobre o seu próprio corpo, e sim o marido. E também, semelhantemente, o marido não tem poder sobre o seu próprio corpo, e sim a mulher. Não vos priveis um ao outro, salvo talvez por mútuo consentimento, por algum tempo, para vos dedicardes à oração e novamente vos ajunteis, para que Satanás não vos tente por causa da vossa incontinência. Isso vos digo como concessão e não por mandamento. Quero que todos os homens sejam mais tais como também eu sou. No entanto, cada um tem de Deus o seu próprio dom. Um, na verdade, de um modo, outro de outro. E aos solteiros e viúvos, digo que lhes seria bom se permanecesse no estado em que também eu vivo. Caso, porém, não se dominem, que se casem, porque é melhor casar do que viver abrasado. Muito bem. Pensando a partir desse texto, voltaremos nele daqui a pouco, mas pensando a partir desse texto no tema da lição de hoje, noite de núpcias, vejam, a título de introdução, o casamento, ele não é só relação sexual. Mas, salvo situações reconhecidamente adversas, como, por exemplo, é o caso de uma doença, ausência impeditivas, não há casamento saudável sem relacionamento sexual. Ok? Vejam, na noite de núpcias, em primeiro lugar, o que se espera? Sexo. Óbvio, né? O que se espera na primeira noite de núpcias é o sexo. A questão é que há problema. Por exemplo, o problema é que a maioria dos cônjuges entra num casamento sem o devido preparo para ele. E aí, o sexo, que para muita gente é uma questão de desempenho, na verdade não é uma questão de desempenho. E ele não deve ser uma atividade voltada para uma meta. Ele deve ser um evento, uma experiência, uma experiência que deve expressar verdadeiro e profundo amor em reconhecimento e receber amor e realização. O que eu quero dizer com isso? O sexo não pode ser o ápice do casamento. Ele faz parte do casamento, mas não pode ser o ápice. Ele não pode ser a cereja do bolo. Ele tem que fazer parte do todo e nunca o único objetivo. Estamos casados só para fazer sexo. Não, não é assim. Espera-se sexo na noite de núpcias, mas casamento não é só noite de núpcias. Ele continua, ele prossegue. E aí, o que fazemos com isso? Não podemos transformar o sexo no ápice do casamento. O sexo na única coisa que segura o casamento. Isso não pode ser assim, isso não pode ser verdade. Esse é um erro. Vamos pensar em princípios gerais. E quando a gente fala
em preparo, a gente quer dizer o seguinte: poucos casais leem livros sobre o assunto, estudam sobre o assunto, poucos casais têm orientações de pessoas que trabalham na área da psicologia ou pastores que fazem cursos, que ministram palestras e cursos ou aconselhamentos pré-conjugais. Por isso que a gente fala de pouco preparo. Alguns casais já tiveram, inclusive, antes da conversão, experiências, ou infelizmente até depois da conversão, experiências sexuais e levam essas experiências sexuais, muitas delas traumáticas, para a relação sexual no casamento. E isso, evidentemente, se constitui um problema. Vamos pensar em princípios gerais. Nós vivemos numa sociedade lasciva, fez-se, há tempos atrás, propaganda de automóvel. Quem era a pessoa que estava próximo do automóvel? Uma mulher, uma modelo, de preferência loira, alguma coisa perto de 1,85 m, de corpo escultural. Vai para vender o carro ou é para vender a mulher? Aí, de uns tempos para cá, algumas dessas coisas mudaram. Mas é uma sociedade lasciva. Nós temos filmes de ação em que o mocinho, o herói, corre para cá, mata um para lá, pula, se rola no chão, mas ele para ter um momento de transa. Isso é uma sociedade lasciva. As roupas, as modas, isso tudo de alguma forma, alguns casos, não são todos, óbvio, mas alguns casos mostram uma lascividade. Então nós vivemos numa sociedade lasciva, cujas tentações são potencialmente avassaladoras. A intimidade conjugal, ela deve ser o presente de Deus àqueles que assumem a santa aliança matrimonial e deve ser desfrutado exclusivamente no casamento. Sexo fora do casamento por pessoas solteiras é fornicação e a Bíblia condena a fornicação. Sexo fora do casamento, onde um das pessoas envolvidas nessa relação é casada, é adultério. Também é condenado na Bíblia. Então, sexo na Bíblia só entre casados, marido e mulher. O propósito da sexualidade, à luz da Bíblia, é não só procriação, que é um outro erro que se comete, achar que sexo é só para procriação. Não, é aumentar o relacionamento marital e robustecer o companheirismo e a unidade do casal. E aí eu queria pensar com vocês duas coisas. A primeira é regular e satisfatório. O sexo deve ser regular e satisfatório. 1 Coríntios capítulo 7, versículo 5, voltando para o texto que nós lemos, diz assim: não vos priveis um ao outro, salvo talvez por mútuo consentimento, por algum tempo, para vos dedicardes à oração e novamente vos ajuntardes, para que Satanás não vos tente por causa da incontinência. Então o sexo tem que ter regularidade e deve ser satisfatório, porque é da vontade de Deus que todo casal cristão desfrute a melhor e mais íntima relação conjugal e sexual possível no casamento. A segunda coisa é que é importante lembrar o seguinte, sexo no casamento não é tudo. Ele é importante, mas de novo não é tudo. Casamento não é só sexo, mas casamento sem sexo tem a tendência de ruir. O terceiro ponto do nosso estudo tem a ver com o prazer da pureza. O texto de Hebreus 14, capítulo 13, versículo 4, fala que o leito conjugal sem mácula deve ser mantido, deve ser buscado, deve ser tido. E aí quero pensar com vocês sobre três coisas. A primeira é que nós precisamos, para esse prazer, ter a motivação correta, já casados, o amor do casal. E aí eu vou pedir que você, com o tempo, leia 1 Coríntios capítulo 7, versículos 3 e 5. O que é motivação correta? Quando você vai para um ato sexual com a sua esposa, o que é que o motiva? É óbvio, sexo. Mas por quê? Porque viu uma cena erótica? Porque de alguma maneira se sentiu provocado sexualmente pelo filme, pela cena da novela? Ou é por amor e por necessidade de se realizar e de realizar a companheira?
Essa é a questão, pensar na motivação correta. Uma outra coisa que eu quero pensar sobre o prazer da pureza são as marcas do passado. Deus requer que nos casemos puros. Por isso, o adultério, como citamos, e a fornicação são pecados. Eu havia dito que era erro, mas não tinha dado o texto. Depois, com o tempo, leia na sua Bíblia aí, ó, Levítico 18, 20 e 29. Isso vai falar sobre fornicação. Também o capítulo 20, versículo 10, sobre fornicação. Adultério. Mateus capítulo 19, versículo 9. Marcos capítulo 10, versículos de 5 a 9. E 1 Coríntios 6, 9 e 10. São todos textos que condenam essa prática. Então, algumas pessoas, infelizmente, caíram nesses erros lá no passado. Confesse a Deus, se você ainda não o fez. Confesse a Deus, trate isso com Deus. Confesse ao seu cônjuge se você cometeu esse erro. É possível que isso possa lhe gerar problemas, mas se são duas pessoas que se amam e que entendem que o relacionamento vale a pena ser mantido, haverá perdão, haverá reconciliação. E se não houver, eu lamento dizer para você do profundo do meu coração, são consequências de um pecado não confessado, não abandonado, e aí, infelizmente, é o preço a ser pago. Mas um casal não deve ter qualquer contato sexual antes do casamento, se quiser a bênção de Deus, a aprovação de Deus. Terceiro lugar, barreiras pecaminosas. 1 Coríntios capítulo 10, versículo 13, dá uma ideia muito clara sobre isso. É o problema do sexo solo. E aí tem a ver com a masturbação, com a pornografia, com a fantasia. Esses são problemas que envolvem a pureza do prazer no ato da relação sexual. E por último, uma palavra sobre a privação aqui de que 1 Coríntios capítulo 7, versículo 5 nos fala. A Escritura nos diz que nós servimos a um Deus onipotente e soberano, que criou e vê o sexo de um casal, homem e mulher, devidamente constituídos, como central e vital para o relacionamento mais íntimo que o casal pode ter. A abstenção para o casal do ato sexual, aqui deve ser, como o texto nos fala, primeiro, consciencioso. Tem que haver acordo. Os dois. Olha, é por um tempo. E o texto diz que além de ser por um tempo acordadamente temporário, ele deve ser consciencioso por tempo temporário por conta de dedicação, devoção à oração, à busca da graça de Deus, do reino de Deus, à busca de uma maior intimidade com Deus. Mas tem que ser, como o texto nos diz, tem que ser por tempo determinado e o mais importante, acordado pelo casal. Bem, eu sei que esse é um assunto polêmico, eu sei que esse é um assunto ainda de muito tabu dentro das igrejas. Eu não falei aqui absolutamente coisas muito profundas, porque eu não sei quem está aí desse lado. Mas eu quero dizer o seguinte. Primeiro, é assunto bíblico. Deus tratou disso ao longo da Bíblia. Segundo, se é um assunto bíblico, deve ser tratado pelo povo de Deus. A ignorância, infelizmente, tem causado sérios e inúmeros problemas. Eu espero que você, lendo os textos, ouvindo o que nós acabamos de falar, possa pensar e repensar um pouco na sua vida. Se você, infelizmente, já passou por uma experiência de cometer um adultério ou de passar por fornicação, confesse isso a Deus e abandone essa prática. Se você é ainda alguém praticante do que é chamado de sexo solo, masturbação, peça a Deus que te ajude, que te abençoe e largue disso, porque isso não vai te trazer benefício nenhum. Se você é praticante de fantasias, você bola na sua cabeça fantasias sexuais, olha, existem coisas que não são aprovadas por Deus. Terceiro, se você ainda é alguém praticante de pornografia, isso também não vem de Deus. Ore para que Deus te ajude e te liberte disso. Conhecereis a verdade e ela vos libertará. Que Deus te abençoe, que você tenha um bom domingo. Eu os convido para estarmos juntos novamente hoje, às 18h30, para o culto de louvor e adoração a Deus e também para a nossa reunião de exposição da palavra do Senhor. Fique na paz do Senhor, Deus te abençoe, bom domingo, tchau!